Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre os 9 principais pontos da filosofia de Louise Hay. O primeiro deles, tudo que nós damos, nós recebemos de volta. Por exemplo, se eu penso sempre no medo, na escassez, eu vou atrair isso aí de volta para mim. O universo vai me entregar isso aí de acordo com que eu estou com a minha sintonia. Então, nós precisamos, através das afirmações positivas. Afirmações positivas é um modo de nós sintonizarmos, mudarmos a nossa vibração, fazendo um exercício da prática, que Luiz tanto nos ensina, nos fala tanto, a prática do espelho, fazendo afirmações positivas para mudar a nossa vibração e podemos, dessa forma, atrair coisas melhores para a nossa vida, sempre pensando e fazendo positivo. Porque praticando afirmações positivas, alimentando os nossos pensamentos com afirmações positivas, pensamentos positivos, nós vamos equilibrando o nosso mental. E dessa forma nós vamos equilibrando, melhorando o nosso mental e com isso nós vamos melhorando também as nossas emoções. Então dessa forma nós vamos obtendo a cura e atraindo cada vez mais uma sintonia de leveza, de amor e de paz. Ponto 2, principais da filosofia da Louise Hay. Tudo que nós acreditamos sobre nós mesmos torna-se a nossa verdade. Então, se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, se eu acredito que eu não sou bonito o suficiente, que eu não sou capaz, aquilo é a minha verdade. Aí eu atraio isso para mim, porque eu penso assim e eu acredito assim. Então, nós vamos criando situações dessa forma para nós. O universo diz sim, só sim. Aquilo que eu acredito é aquilo que chega para mim. Aquilo que eu acredito chega para mim. Então, por que não usar a nossa força do nosso pensamento e usar ele de forma positiva, pensando bem, para atrair o bem, pensando em alegria, felicidade, já agradecendo como se tivesse acontecido. Essa é a receita de Louise. Ponto 3. Os nossos pensamentos são criativos. Então, a função dos nossos pensamentos é criar. Cria tudo que nós quisermos, até o que a gente não quer. Ele cria, e como ele é criativo, ele vai criando, ele cria a nossa realidade. Então, Luiz fala assim, que os nossos pensamentos são assim, uma gota, uma poça, um lago, um oceano. Tudo que a gente vai pensando. Então, quando a gente acorda, quando você acorda, o que é que você pensa? Aquele seu primeiro pensamento é que vai determinar o seu dia, de preguiça, de otimismo. Se você já acorda assim todo com preguiça, já mal dizendo o dia, o que você vai atrair para o seu dia? Só dificuldade, só aborrecimentos, o seu dia vai ser pesado. Agora, se você acorda bom dia para você mesmo, tem tudo para fluir positivamente. Eu me lembro bem quando eu ouvi isso pela primeira vez, já há alguns anos, mas a gente vai esquecendo e agora revivendo de novo. Gente, eu tenho uma dificuldade enorme de acordar de manhã, até porque eu gosto muito de estudar à noite, né? E aí eu durmo um pouco mais tarde, e aí para acordar, para levantar, aquela preguiça danada, aquele desânimo, demoro para acordar. Eu sempre digo, eu não funciono bem de manhã, é porque eu durmo tarde. E depois disso, eu já acordo pensando, bom dia, dia! No ponto 4, Luiz diz assim, todos nós somos merecedores de amor incondicional. E ela cita o exemplo dos bebês. Os bebês, quando nascem, ele não tem problema com o seu corpo, ele aceita ele como ele é. E aí a gente cresce, a gente vai crescendo, a gente vai tendo um amor condicionado. Aí a gente aprende a não aceitar o nosso corpo, a gente não aceita como a gente é, e assim vem a nossa insatisfação e a nossa infelicidade. No ponto 5 da filosofia de Louise, ela fala sobre a autoaceitação e autoaprovação. Nós precisamos nos aceitar e nos aprovar como somos. Me aceitar como eu sou, seja eu expansiva ou tímida, gorda, magra, negra ou branca, do jeito que eu sou. Me aceitar, me amar. Isso potencializa o meu valor para mim mesma.
Então, procure se conhecer, saber como você é, como é o seu jeito, como você funciona realmente. Se você quer ter mais qualidade de vida, sim, você pode emagrecer, pode ser gordo, magro, mas o que é mais importante é você ter saúde, saúde física e saúde mental. Se você se aceita, se você se aprova, você tem uma grande abertura aí para ser feliz, para viver com mais leveza e mais tranquilidade. Ponto 6. Nós podemos perdoar o passado. Não tem nada a ver com o mau comportamento de outra pessoa ou o nosso mesmo. Mas nós precisamos não consentir que esse não perdão, que essa mágoa, que esse ódio que às vezes a gente carrega no coração e muitas vezes de nós mesmos, se torne uma pedra que a gente precisa carregar e faz a nossa vida ficar muito mais pesada, muito mais difícil. Quando percebemos assim que conseguimos perdoar o passado, quando a gente consegue falar daquele fato, Luiz, falar daquele fato sem se emocionar, sem chorar, sem desejar o mal daquela situação vivida. E ela fala sempre assim: é muito importante a gente aprender a perdoar nós mesmos, os outros também, mas a nós mesmos é fundamental, porque nós fizemos o que sabíamos de acordo com o que poderíamos fazer naquele momento. O perdão é o tópico 7. O perdão abre as portas para o amor entrar. Quando a gente começa a liberar perdão para quem nos fez mal, nos perdoar também, isso abre espaço para que o amor chegue, para que o amor faça morada em nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E ela dá o exemplo da cebola, que é feita de camadas. É um processo o perdão, que vai avançando, como o exemplo da cebola. Tira uma camada da cebola, aí depois tira outra, vai tirando, e cada vez que a gente vai passando por essas camadas, a gente vai se purificando e vai abrindo mais espaço para o amor chegar. Então o perdão, ele está muito ligado ao nosso jeito de ver a vida, de viver a vida. Quando a gente não elabora perdão, ele se manifesta em forma de enfermidades para o nosso corpo. Esse ponto da filosofia da Luísa, o ponto 8, para mim é uma das frases mais bonitas assim. O amor é a força de cura mais poderosa. Pensa bem, o amor é a força de cura mais poderosa que existe. Porque quando se ama, que a gente tem o alto amor, que a gente ama as outras pessoas, o nosso sistema imunológico fica mais fortalecido. Ele fica fortalecido. O amor, ele é tão poderoso para todas as áreas da nossa vida, de cura, né, de bem-estar, de beleza, de entendimento, de perdão. Mas olha só um exemplo que a gente pode perceber. Hoje em dia, em determinadas situações, os hospitais permitem que os animais de estimação vá ver o seu dono quando ele está muito tempo no hospital. Porque a hora que o dono vê aquele amor, aquele animalzinho, ele se fortalece. No ponto 9, Luiz diz assim: simplesmente esteja disposto. Simplesmente se abra ao perdão, se abra ao amor, esteja disposto a se abrir, a aprender. Quando a gente está disposto, as coisas vêm acontecendo na nossa vida. A gente tem que estar disposto a receber. As afirmações positivas ajudam muito a perdoar e a aprender a amar. Quando a gente está disposto, é como se a gente abrisse as portas e a gente precisa estar disposto, confiar, ter fé e confiar que tudo que for nosso vai chegar no momento oportuno. A gente não precisa saber como as coisas vão chegar, nossos sonhos vão se realizar. A gente precisa estar aberto e disposto para que esses sonhos cheguem a nós, para que nossos sonhos sejam realizados. E lembre-se, o poder está dentro de você. Então, afirmações positivas e ação. Não basta ficar apenas fazendo afirmações positivas e não ter atitude para ir em busca dos seus sonhos, a realização da sua vida. Então, assim, as palavras têm poder. Por isso que as afirmações em frente ao espelho são tão poderosas. Então, o poder está dentro de você.
Acessar o seu poder interior é responsabilidade sua, porque dessa forma você vai ter mais saúde física, mental, espiritual. Você vai ser uma pessoa que vai ser impactada por você mesma através do método Lois Hay, vivendo de forma mais abundante, de alegria e felicidade, e de forma livre para ser quem você é.